Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos entrando no 8º dia do nosso jejum, graças a Deus, né? Com a semana passada, nós estivemos juntos, nós meditamos sobre este livro, nós oramos, e tem sido um tempo muito precioso para a nossa Igreja Batista, Fonte de Água Viva. Com certeza, Deus tem falado muito aos nossos corações e continuará falando. Hoje, nós vamos começar falando sobre o que o poder faz por você. Agora é uma outra fase do jejum e eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção. Eu sei que muitas vezes está ouvindo esse vídeo, esse áudio, talvez dirigindo um carro, talvez trabalhando, talvez na sua casa, mas é importante que você se concentre por alguns minutos sobre aquilo que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Jesus sempre agiu diante das manifestações de fé, como relata em Marcos capítulo 9, versículo 21 a 22. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes querer, tudo é possível ao que crê. Depois de sabermos que carregamos tanto poder dentro de nós, é muito importante conhecermos e entender o que Ele pode fazer por nós. O Espírito Santo foi dado para nós, para que eu e você pudesse nos tornarmos invencíveis, imbatíveis e finalizadores do propósito divino. Quando vemos na vida dos outros o que Ele já fez, isso nos inspira, abre os nossos corações e desafia a nossa fé para que tenhamos as mesmas experiências. Essas experiências se consolidando em nossas vidas e aumentando a nossa fé. Isso nos move a ir além de tudo quanto podemos pensar e imaginar que faríamos ou onde chegaríamos. Amém? Então vamos lá. O poder produz recomeço. Eu gosto muito da passagem descrita na palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que descreve o momento em que teve início um dos maiores ministérios na face da terra, o ministério de Moisés. Eu vou ler aqui um versículo, na verdade vou ler 4 versículos, que está em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 ao 4. Ele fala assim: queridos, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. A sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés, e respondeu: eis-me aqui. Amém? Ninguém duvida que quando foi relevante a obra de Moisés fez nesse planeta e para o povo de Deus. A parte visível do ministério dele começou aqui. Amém? Então, quando Moisés começou o seu ministério, quando que Moisés começou o seu ministério? Moisés começou o seu ministério quando ele estava no deserto. Já fazia 40 anos que ele estava no deserto. E certa vez ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro e ele viu algo interessante. Ele viu uma sarça, uma árvore pequena, onde havia um fogo. Mas o que chamou a atenção é que o fogo permanecia e a árvore não se consumia. Então isso indicava que a árvore não era o combustível do fogo, porque o fogo continuava, mas a árvore não se queimava. E era o Shekinah, era o poder do Espírito Santo sobre aquela árvore. E foi ali que Deus chamou Moisés para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Quando Deus chama você e eu para algo maior,
tenha certeza, sempre terá o poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas, que é através do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou, esse também chamou. O que chamou, esse também justificou. O que justificou, esse também glorificou. Amém? É importante você observar o que Paulo disse. Ele diz assim, aqueles que de antemão conheceu. Então, o que Paulo está dizendo? Que isso significa que, antes de tudo, Deus pensou em você. Deus preparou você para um propósito que isso vai convergir para a glorificação do nome dele na sua vida. Isso é poderoso, irmãos. E foi assim com Moisés, e será assim também comigo e com você. Querido, eu quero dizer para você nesse dia que nós somos separados por Deus desde o nascimento. Assim como Moisés foi viver como filho de Faraó, cresceu, se qualificou com a melhor instrução natural naquela época. As melhores bibliotecas daquela época estavam no Egito. As melhores escolas estavam no Egito. E Moisés participou de tudo isso. Houve um grande investimento na sua capacidade intelectual. Mas tudo isso, sabe, foi importante? Foi. Mas não foi isso que fez a diferença na vida de Moisés. Aos 40 anos, sabendo que Deus tinha um propósito em sua vida, Moisés decidiu fazer o quê? Começar a realizá-lo. E a Bíblia diz claramente que Deus deu na cabeça dele de começar a obra naquele momento. E não foi uma direção divina, foi uma decisão de Moisés. Moisés simplesmente decidiu. Ele falou, não, Deus me chamou, tá bom, então vou libertar o povo de Israel. E ele sai então libertar o povo de Israel, e ele vê lá um egípcio batendo agredindo ali um hebreu, um israelita, e ele então fez justiça com a própria mão, agrediu até chegar o momento de matar essa pessoa. Ele se torna um homicida. E ele foge, né? Porque você sabe a história. O propósito era libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, sabe o que ele pensou? Ele pensou que as suas qualificações naturais poderiam ser suficientes para cumprir o propósito na sua vida. Muitos de nós temos esses problemas. Nós achamos que, porque nós sabemos falar bonito, porque alguns têm uma retórica boa, são inteligentes, têm uma capacidade intelectual, isso tudo é muito importante. Mas para a obra que Deus tem para fazer em você e através de você, você vai precisar muito mais do que isso, porque só isso não vai ser suficiente. Então ele tentou isso no seu melhor momento natural. Estava no vigor dos seus 40 anos, muitíssimo preparado naturalmente. Como tudo que não começa na hora como tudo que começa na hora na divina só pode dar errado. Sabe, existe um tempo de Deus na sua vida. Existe um tempo de Deus na minha vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe, irmão, Moisés viveu o que ele diz popularmente. Deu com a cara na parede. No afã de fazer cumprir o seu propósito, acabou matando um egípcio. E teve que fugir de Faraó. O tempo passou, agora 40 anos depois, apacentava as ovelhas do deserto. E foi quando Deus então o chama, através daquela visão, daquele acontecimento maravilhoso, que foi o poder de Deus, que foi a Shekinah de Deus, que foi o fogo de Deus, que foi o poder de Deus se manifestando. E foi naquele lugar que Deus chama ele para cumprir um chamado. Amém? Eu queria falar sobre você e o poder de Deus. Essa experiência de Moisés com o arbusto, com aquela arvinha pequena, pegando fogo, é muito esclarecedora para mim e para você. Na Bíblia, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. João Batista disse que Jesus nos batiza com Espírito e com fogo. Se você abrir lá em Mateus 3,11, você vai encontrar
a Bíblia, a árvore sempre aponta para a humanidade. Então, o fogo na árvore significa a junção do poder de Deus comigo. Então, quer dizer o quê? A árvore, ela é natural. Mas o fogo é sobrenatural. Mas a árvore, ela representa você e eu. Nós não somos, com toda a sua capacidade, com toda a sua moral, com toda a sua bondade, com tudo aquilo que você se acha bom, nada disso é combustível para a glória de Deus. Não, você não é o combustível do poder de Deus. Ao contrário, o Shekinah veio e se manteve na vida naquela árvore, e aí a árvore não se consumiu. Por quê? Porque não era ela que estava nutrindo o fogo, mas era a presença de Deus que estava sobre aquela árvore. Era uma simples árvore tão pequena, tão insignificante, mas naquele momento se tornou uma árvore muito especial. Da mesma forma que eu e você, com o Espírito Santo se manifestando nas nossas vidas, tenha certeza absoluta que Deus levantará vocês nesses dias para cumprir um chamado. Deus tem um chamado para mim e para você. E esse chamado só vai se cumprir na minha vida, na sua vida, movido pelo poder de Deus. Amém? Em Isaías 55, versículo 8 a 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, o plano que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, eles não são medíocres. Aquilo que eu e você temos planejado para as nossas vidas é medíocres. É medíocre diante daquilo que Deus tem. E muito por ignorância, eles têm a virar as suas costas para algo tão poderoso. Sabe, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através do poder do Espírito Santo. É por isso que você precisa fluir no Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo quer fluir através da sua vida. E para ele fluir, você precisa dar vazão para ele. Você precisa estar cada vez mais conectado à sua igreja, conectado à sua célula, conectado ao corpo de Cristo, conectado à sua palavra, conectado ao louvor. Sabe, ter aquele tempo de solitude, aquele tempo de devocional, aquele tempo... Quanto mais você admirar a Deus, quanto mais tempo você gastar com Deus, mais dele você vai ter, até o ponto que isso vai explodir dentro de você. Você vai começar a ter dons ministeriais, dons proféticos, dom de cura, você vai começar a fluir nas línguas estranhas, você começará a ter visões, porque Deus deseja fazer isso nesse ano na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma declaração. Vamos fazer? Deus me ama de uma forma inexplicável. Ele só quer o meu bem e o meu melhor, e o melhor para mim, para minha vida. E deles são de paz ao meu respeito e infinitamente mais elevado do que os meus. Como ele revelou em sua palavra, nada do que Deus pensa ou faz ao meu respeito me prejudica. Ao contrário, me completa, me transformou e produz prazer e alegria. Glória a Deus pelo seu propósito divino em minha vida. Amém? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu quero neste dia abençoar o meu irmão. Que o Shekinah venha sobre a vida deles e que eles possam fluir no teu Espírito. Que eles possam cumprir o seu chamado, não de uma maneira natural, porque da maneira natural ninguém vai fazer a sua vontade. Só podemos fazer a sua vontade quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo dirija nossas vidas. Com certeza, através do teu Espírito Santo, teremos sabedoria, teremos discernimento, teremos poder, teremos autoridade. Ah, Senhor, que nesses dias de jejum, a sua igreja se levanta para cumprir o seu chamado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.